Eu sou Benedita, moradeira de São Jorge. Hoje eu vou fazer o pão de abóbora. Aí o povo falava em pão de abóbora. Eu falei, uai, como é que faz esse pão de abóbora? Não, é só cozinhar a abóbora e mistura na massa. Eu falei, então eu vou cozinhar e misturar. Aí eu cozinhei a abóbora, botei o fermento, aí cresceu, coloquei o ovo com leite, aí macei o pão de abóbora. Pois aí não é, moça, que deu certo? E aí ficou um pão de abóbora famoso, né? Agora eu vou partir a abóbora. ,600 gramas de abóbora. Vou usar essa abóbora para cozinhar e fazer o pão. Ione. Ai, descasca essa abóbora pra mim aqui. Ione, no café você ajudava a fazer o pão também? Eu ajudava. Descascava a abóbora, ajudava a mãe a colocar a massa para bater. Mas eu fazia, a gente fazia para vender, né? Assim a pessoa comprava, fazia pão normal, aí eu disse, não, eu quero um pão. E aí eu comecei a fazer, né? O pão de abóbora. E aí veio o turismo, né? Aí continuei. Para 1 quilo de farinha de trigo, nós vamos usar 600 gramas de abóbora. Aí descasca a abóbora, aí agora vamos levar a abóbora para cozinhar. Depois dela cozida, nós vamos bater no liquidificador ou passar na peneira, para misturar com a massa, com a farinha de trigo e o restante dos ingredientes. Vou passar essa farinha aqui na peneira. Olha, aqui vai ser 1 quilo, né? Para 600 gramas de abóbora. Agora nós vamos colocar o fermento. O sal. Aqui agora vem o açúcar. Agora o óleo. Agora eu vou colocar a abóbora. Já, o ovo tá aqui. Ó, aquela abóbora lá a gente já bateu e o ovo vai colocar lá dentro da abóbora. Agora nós vamos colocar a farinha. Vamos mexer a farinha para amassar o pão. Agora nós vamos amassar. Ó, quando você amassa ela, que ela fica bem consistente, aí a massa tá boa, né? Você aprendeu a fazer o pão quando, Ione? Eu aprendi a fazer o pão, acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, por aí já fazia. E era desse jeito, um segurando e outro amassando. Não, mas aí quando a gente assava no forno, né? Forno de barro. De barro feito. Naquela época, nossa, assim, era muito difícil, né? Não tinha as coisas, né? A comida nossa era feijão com arroz, abóbora, mandioca, uma garirobinha que tinha, né? Uma galinha caipira. Era isso, né? Era que a gente tinha. E a senhora fazia pão? Não, no começo não fazia pão. Minha mãe fazia. Garimpo, assim. Não era do garimpo. Minha mãe que fazia, né? Os pãozinhos na mão, aqueles pãozinhos pequenos, porque não tinha nem forno naquela época, né? A gente não tinha. Ela fazia os pão, batia na mão e fazia. Depois que eu dei pra fazer, né? Vamos deixar ele descansar um pouquinho, né? Aí ele fica assim, tá vendo, ó? Desgruda toda a mão, esse é o ponto dele. Pois é, amassei o pão, vai esperar 10 minutos aqui, para nós abrir a massa, né?
Agora eu vou passar daquele negocinho pra essa pedra. Agora eu vou untar as formas aqui com óleo. Forma eu vou pôr um pouco de farinha de trigo. Para o pão não grudar. Agora nós vamos abrir a massa, né? Deixa eu ver aqui, vai. Cadê o trem para pôr o bolada? Agora eu vou pôr essa bolinha aqui. Pra que é essa bolinha? Conta pra mim, dona Dita. Essa bolinha aí, é pra ela, quando o pão estiver bom, ela vai crescer, né? Vai subir, aí o pão tá bom de assar. É, abrindo na garrafa, porque não tinha rola. Agora hoje já tem, né? Mas a gente tá abrindo na garrafa. Só que você não abria na garrafa, você fazia a massa aqui, abria assim na mão e aí enrolava. E aí vai enrolando. Aí vai enrolando. Enrolou. Era porque ela mais que fazia, mais eu, né? Ela era pequena, mas ajudava, né? Não só o pão. Antigamente não tinha energia. Aí minha mãe batia bolo. Aí aquele processo de colocar o açúcar, a manteiga, tinha que bater com a colher de pau. Até ficar aquela massa que a batedeira faz hoje. Aí a gente fazia, tinha que ajudar. Aí a mãe mandava a gente ficar olhando, olha a bolinha. Aí que a bolinha subia, tava bom de assar o pão. Ah, é uma festa. Era A bolinha subiu. Era uma festa. Mãe, a bolinha já subiu. Fermento antes, você sabe, a gente fazia fermento de cuia, mas não, nessa cuia não era para fazer esse pão, era para fazer rosca, né? Como que era que fazia? Ué, você tinha uma cabaça assim, né? Você cortava ela, aí você ia fazendo o fermento ali até azedar. Aí você botava água quente e aí ia colocando, né? Até o fermento fazia. Você pegava, a gente tinha um vizinho que dava a isca pra gente, que ele fazia, né? A dela já estava vinhada, aí pegava, dava pra gente e a gente fazia a nossa. E como que é a isca? Ué, de farinha de trigo, né? Aí botava ela vazedando, né? Aí era mais gostoso, né? Porque ele tinha um azedinho tão bom, só você ver. Aqui isso aqui não fica azedo, né? Mas ele pegava aquele azedinho. Era tão bom, menina. Pão é um trem sem segredo, né? O que você fez? Você colocou o fermento. De quanto vai dar? Assim, quando é no tempo da chuva, tem hora que ele demora a crescer, né? Aí você tem que aumentar mais uma colher de fermento. Mas é um trem sem segredo. Você amassou, pôs lá, ele cresce por ele mesmo, né? A massa cresce. Às vezes você dá a receita, aí o povo chega e fala assim, ah, mas você deu a receita errada, porque não ficou bom. Não, não é a mesma receita. Mas aí, acho que a mão, né? Você acostuma fazer. Então o do outro lá, ele não tem costume, não sai igual, né? Aqui agora eu vou tampar e esperar crescer. Ó, o pão nós vamos levar no forno agora. Já ficou pronto, a bolinha já subiu. Agora nós vamos colocar no forno frio, para o pão crescer. Aí assar. Primeiro, geralmente as pessoas ligam o forno para colocar o pão, mas de modo errado. Primeiro você põe o pão e liga o forno, porque ele termina de crescer com o aquecimento do forno. Aí a temperatura é 180 graus no início. Depois, quando ele crescer, nós vamos aumentar ele para 200 graus. Toda a vida eu fui interessada assim, de fazer as coisas, né? A casa da minha pai, ah, mas você não ensinou? Eu falei, e eu quem me ensinou?
Eu dava vontade de fazer, mãe fazia e aí eu ia tentar fazer também, né? Passou 30 minutos que nós colocamos o pão no forno. Agora vamos ver se ficou pronto, né? Esse pão. Vou abrir o forno. Olha, o pão tá coradinho, ó. Já tá assado. Muito bonito o pão, tá? Eu fiquei na mãe. Mas tá gostoso o pão. Ah, delícia. Aqui, ó, com meu pão. Experimenta aí pra você ver como é que tá bom. Que delícia. Esse é o pão de abóbora que eu faço, famoso.